Então, como hoje o foco é o Enem, nós, professores, escolhemos uma questão de cada disciplina nossa, e a minha é a disciplina de Química, né? Dentro da disciplina de Química, né, a gente tem aí alguns tópicos importantes para estudar, que sempre caem no Enem, né? E nós agora, né, no terceiro ano, a gente está estudando agora a cinética química, né, que é o tema do terceiro ano, agora nesse momento que estamos aí, que vocês estão vendo nas aulas do Centro de Mídias. Então, a aula, o tema agora é cinética química, equilíbrio químico, né? E posteriormente virão outros temas. Então, como nós estamos trabalhando esse tema, né, esse conteúdo, então eu escolhi uma questão desse conteúdo. E outra, esse conteúdo, se vocês pegarem os Enems aí anteriores, todo Enem cai, no mínimo, 3 questões de cinética, tá? O Enem do ano passado caiu 4 questões de cinética, química, e sempre cai assim, uma mais fácil, uma mais difícil, mas sempre cai. Então, e não é um tema difícil, tá? Se vocês pegarem, entenderem o fio da meada, dá para tirar de letra, porque tem questões do Enem que realmente ficam difíceis até para nós professores, né? Isso é fato, tem umas questões muito difíceis, e tem outras não tão difíceis. Então, vocês têm que focar nessas, né? Que garantir que essas que não são tão difíceis, vocês vão acertar. Então, por exemplo, ó, separei essa daqui, que caiu no Enem de 2013. Então, ele fala assim, a hematita, que a fórmula é FeO3, né? Ela, além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. Então, aqui, ó, só nesse enunciado, a gente vai ter um conteúdo bastante grande que nós estamos trabalhando e ainda vamos trabalhar também aí, daqui a pouco, nas próximas aulas. Então, o que nós já trabalhamos que está aqui? Efeito de catalisador. Isso aqui nós trabalhamos esses dias, né? Então, vou lembrar aqui, ó, destacar essa palavrinha, ó, catalisador. Ele está afirmando no enunciado que é um catalisador. E essa palavrinha para nós é chave, porque nós trabalhamos esse conceito, né? Então, precisa entender o que o catalisador faz para responder essa pergunta. Não é difícil, né? Mas eles colocam o quê? Os distratores, né? As coisas que confundem o aluno na hora de responder e escolher as alternativas. Além disso, nessa questão, ele fala sobre a síntese da amônia, que é um tema que nós vamos trabalhar agora nas próximas aulas, tá? E sempre cai, eu sempre falo para os alunos, síntese da amônia sempre cai no vestibular, de alguma forma vai estar lá. Então, próximas aulas, fiquem atentos que nós vamos entrar na síntese da amônia, vamos trabalhar equilíbrio químico, catalisador, tudo dentro desse tema. E é muito importante para garantir essa questão no Enem, tá bom? Então, esse é um enunciado. E aí ele coloca assim: o uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Então, a amônia é uma substância muito importante economicamente. A partir dela, são obtidos muitos outros compostos que são usados, por exemplo, como na indústria agroquímica, né? Indústria agro, o que é? Na produção de fertilizantes, né? Porque tem nitrogênio, aí entra na composição de adubos, e muitos outros produtos que derivam da amônia. Então, é um produto importante economicamente, por isso que é ensinado, né, no ensino médio aí para vocês. Então, ele diz assim: o uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Por quê? Por que a hematita viabiliza economicamente a produção da amônia? O que ela faz? Que esse processo fica mais interessante economicamente, viável, né? Já está dizendo aqui, catalisa. O que é uma catálise? Né? Tem um conceito muito básico e tem um conceito um pouco mais aprofundado, que aí o exercício pode estar pegando no conceito básico ou no conceito mais aprofundado, e aí se você aprender só o básico e cair uma pergunta um pouco mais aprofundada, você não consegue identificar. Então, o básico, o que é do catalisador? Né? Vamos lá. Então, alternativa A, diminui a rapidez da reação? Será que o catalisador faz isso?
Ele deixa a rapidez menor. Então, cuidado, gente, com essa questão de palavras, de jogo de palavras, né? Então, cuidado porque às vezes eles jogam palavras para você se confundir. E na hora a gente está lá fazendo a prova, é tanta questão que acaba que a atenção, né, se perde por um momento e você acaba errando por conta disso, do jogo de palavras. Diminui uma coisa, aumenta a outra. Então, eles jogam com essas coisas, né? Então, treinar essa questão da atenção é muito importante também. Então, diminui a rapidez da reação, diminui a energia de ativação. C, aumenta a variação de entalpia. O que é entalpia? Olha só, já apareceu outra coisa aí no meio. O que é entalpia da reação? Nós também, né, comentamos sobre isso na aula, vou dar uma retomada aqui. Aumenta a quantidade de produtos? Ah, bom, se ele falou que viabiliza economicamente, então aumenta a quantidade de produtos? Olha a pegadinha aí, né? Então, aluno que não conhece o conceito, pode cair nessa de chute, pode chutar essa daí. Ah, deve aumentar a quantidade de produtos, já que viabiliza economicamente, então produz mais. Na verdade, não é isso, né? Aumenta o tempo do processamento da reação, quer dizer que a reação vai demorar mais para se processar? Isso é economicamente viável? Não, né? Vai gastar mais energia, vai gastar mais tudo quando aumenta o tempo. Numa indústria, você tem que diminuir tempo. O que é economicamente viável industrialmente? E aí, já falando da área de engenharia de produção, para quem quiser seguir nessa área. Economicamente viável, né? Numa indústria. Tempo, ganhar tempo, diminuir custo, né, energético, de pessoas, tudo isso. Então, quando eu consigo produzir algo mais rápido, de maneira mais rápida, né, e eficiente, ou seja, eu consigo produzir bastante daquela substância em menos tempo, eu tenho um processo otimizado, né, e isso quem estuda é o engenheiro de produção, para quem quer seguir nessa área aí. Então, vamos só retomar esses conceitos. O que seria aí essa energia de ativação que está falando na alternativa B? Será que ele diminui a energia de ativação? O que ele faz, né, com isso? O que o catalisador faz? Porque a gente vai pegar nesse conceito aqui de catalisador, que é o X da questão, né? As pegadinhas eu comentei, né, sobre a parte econômica. Então, a gente já eliminou essa alternativa, ó, aumenta a quantidade de produtos? Não aumenta a quantidade de produtos. Por quê? Porque o catalisador, ele não faz isso, ele não aumenta a quantidade de produtos, né? A gente não faz mágica numa reação química, né? Não existe mágica, existem leis ponderais, né, que são respeitadas numa reação química. Você consegue otimizar um processo em questão de tempo, né, em questão de qualidade, mas não aumenta a quantidade de produto formado. Não tem como a gente aumentar. A gente consegue aumentar o rendimento daquela reação. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui do lado, a gente tem um gráfico, onde ele representa aqui, no eixo Y, a energia da reação, que é entalpia. Então, ó, é a mesma coisa. Energia e entalpia é o mesmo conceito. Então, quando a gente fala entalpia da reação, eu estou falando da energia. Então, o engenheiro de produção, o engenheiro químico, né, ele vai trabalhar nisso, ele quer diminuir o custo energético, porque energia é dinheiro, energia é custo, né? Então, a energia, né, que está representada no eixo Y, versus o eixo X, que é o caminho da reação, o caminho que ela vai perseguir, que a gente também pode chamar de mecanismo. Então, a gente tem aqui, ó, reagentes A e B, que aqui eles colocaram A2 mais B2, porque simboliza aí uma molécula diatômica, por exemplo, um N2, um H2, né? Um A2 mais B2, que vai produzir AB no final. Deixa eu só aceitar aqui um minutinho, que tem alguém me pedindo para entrar na reunião, senão a pessoa não consegue entrar aqui. Ai, Adri. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, a gente, continuando aqui, a gente tem a equação, reagentes produzindo produtos. O que acontece nesse caminho, né, durante esse mecanismo? Os reagentes, eles vão colidir, né,
eles vão colidir, e aí nós vimos alguns fatores que interferem nisso na aula, mas não é o foco dessa questão, e até eles poderem reagir e formar esses produtos. É fácil formar esse produto para eles, para os reagentes? Não é tão fácil. O que eles têm que vencer? Eles têm que vencer uma barreira energética, e é aí que mora todo o problema. Essa barreira aqui, essa montanha, né, que a gente fala que é uma montanha que os reagentes têm que vencer, têm que ultrapassar, para formar os produtos que estão aqui no final. E não é tão fácil. Então, tem essa barreira energética. Às vezes, essa barreira é mais alta, às vezes é menor, depende da natureza dos reagentes que estão ali reagindo, né? Interagindo. Então, essa montanha é o quê? A energia de ativação, tá? Então, esse é o conceito de energia de ativação. É a quantidade máxima de energia que os reagentes têm que vencer para conseguir ultrapassá-la e formar os produtos, tá bom? E o que o catalisador vai fazer, então, nesse sentido, né? Ele vai agir bem aí, ele vai mexer nessa energia de ativação. Vamos ver o que ele faz daqui a pouco. Mas vamos ver também, retomar, o que é o conceito de entalpia, porque ele coloca aqui na alternativa o que ele faz, né? Aumenta a variação de entalpia, né? O que ele faz? Então, vamos lá. O que é entalpia? Então, a gente tem aqui, ó, delta H, né? H é o símbolo de entalpia. Então, aqui tem H ou E, porque você pode simbolizar como H, que é entalpia, ou E de energia, tá? Então, é a mesma coisa. Variação de energia e variação de entalpia é o mesmo conceito. Então, delta H ou delta E vai ser a mesma coisa, né? Então, aqui a gente tem o conceito de energia de ativação, que seria a energia máxima atingida, que seria aqui a última do patamar, se caso o exercício pedisse para fazer algum cálculo, que não é o caso, menos a energia dos reagentes, inicial. Se tivesse que fazer uma conta, se cair uma pergunta que vai pedir conta, cálculo, você vai fazer isso, o máximo menos o mínimo, né, que é a máxima, seria esse valor que tivesse aqui, menos o mínimo que esse valor que tivesse aqui. Não é o caso, mas pode cair uma questão assim. Eles podem trabalhar vários conceitos numa pergunta, né? E o delta H, que é a variação. Então, toda vez que aparece um delta, tá? O que é o delta? Esse triângulo aqui. O delta significa variação. O que é uma variação? O final menos o inicial, né? Então, o que é o final na reação química? Produtos. Que é isso aqui, H dos produtos, né, que é a energia dos produtos, menos a energia dos reagentes. Então, se o exercício pedisse cálculo, se ele avançasse, né, complicasse um pouco mais aí, pedisse para você calcular, e aí você tivesse que calcular, você ia fazer isso. Bom, entalpia é o produto menos reagentes. Agora, energia de ativação é a energia máxima menos a energia mínima. Então, percebe que a riqueza de conceitos que eles conseguem, eles podem trabalhar na questão. Então, não vai cair igual. Vai cair parecida, pode cair assim, um pouquinho mais trabalhada, né? E aí, aqui, então, novamente, ó, o efeito do catalisador. Então, aqui, ó, tem uma curva, então, a preta, né, a linha preta é a reação sem catalisador, percebe que a curva é bem alta, a montanha é bem alta, e a linha pontilhada vermelha é com catalisador, né? Eu não sei se eu falei certo. É a preta sem catalisador, que é essa daqui, e a vermelha com catalisador. Então, o que ela fez? Diminuiu essa montanha, facilita para os reagentes a reação química, ela se torna mais fácil, né, menos difícil, né, porque ainda continua tendo essa dificuldade, mas se torna menos difícil. Deixa eu aceitar aqui a entrada de mais alguém, um minuto. Permitir. Pronto. Vamos lá. Então, ó, então, para deixar bem claro nesse gráfico, e aí uma coisa importante que fica bem claro aqui, que a gente descarta aquela alternativa, é isso aqui, ó. Ó. Ou seja, a variação de energia da reação não muda, é a mesma, sem catalisador, que é o preto, ou com catalisador, que é o vermelho. Então, a energia não vai mudar. O que vai mudar é a rapidez. Isso vai acontecer em menos tempo. A energia vai ser a mesma. Só que para a indústria, o tempo também gera gasto de energia, não da reação em si,
mais energia do processo, né? Energia lá do processo. Então, de alguma forma, eles vão ter economia de energia, mas não da reação química. A reação química, ela continua tendo o mesmo gasto energético aqui, que é o ΔH. Então, o catalisador, ele não altera a entalpia, certo? Lembrando que essa curva é uma curva de uma reação endotérmica, também é legal lembrar isso, porque pode ser que apareça esse conceito, já vi também para ajudar a confundir mais ainda, né? O que é uma reação endotérmica? É uma reação que consome calor, consome energia. Como que eu vou saber se ela é endotérmica ou exotérmica? Quando a energia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Ó, tá vendo o patamar aqui? Tá mais alto do que aqui. Tá mais lá em cima. Então, antes estava aqui embaixo, reagiu, tem mais energia no final. Significa o quê? Que a reação. Os reagentes consumiram energia, o patamar, a curva fica nesse modelo. Já aqui nessa outra imagem, eu tenho aqui um detalhe a mais do catalisador, que também pode ser incluso aí em alguma questão, que é a parte da divisão desse caminho, desse mecanismo em etapas. Então, o catalisador, o que ele faz? Já falei, ele diminui essa montanha, diminui a energia de ativação. Mas ele também pode diminuir essa energia, dividindo ela em pacotinhos menores, são etapas menores, né? Então, o catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação, ele vai dividir essa reação química em etapas. Ó, etapa 1, etapa 2, né? Que são essas montanhas menorzinhas aqui. Então, o exemplo que está aqui do lado, ó, etapa 1, aí você tem uma reação de A mais B produzindo AB. É um outro exemplo. Então, você tem A. Na etapa 1, esse A vai interagir com o catalisador, que aqui é o C, interagir, né? Formando um complexo intermediário, né? Que é um complexo que a gente chama de complexo ativado, né? Um composto intermediário. Depois, na etapa 2, esse composto intermediário interage com o B, com o reagente B, formando, por fim, o AB. E o que nos interessa aqui? Isso aqui, ó. Às vezes eu já vi pergunta no vestibular assim, eles dão lá vários tipos de exemplos de reações químicas, para você dizer qual que tem catalisador. E não mostra essa curva, porque essa curva é fácil, você vai olhar e já vai lembrar. Então, eles mostram, às vezes, da forma mais difícil. Como é que você vai ver que tem catalisador? Primeira dica, tem etapas? Dividiu em etapas? Tem catalisador. Outra dica, se ele falar qual é o catalisador, eu já vi questão assim também. Em vez de ele colocar a letra C, ele vai pôr a fórmula de uma substância química e vai depois colocar para você identificar qual era o catalisador. E qual seria o catalisador? Aquela substância que entrou na reação e saiu no final dela intacto, sem se modificar. Ele não muda, ele apenas interage durante esse processo e no final ele é resgatado, ele é recuperado inteiro. Percebe que o que entrou foi A e B. E o que saiu foi a B. Então, A não é mais A e B não é mais B sozinho. Agora eles são AD. Mudou. Já o C, não. O C entrou e saiu do jeitinho que ele entrou, ele saiu. Então, o catalisador tem isso também de importante de guardar. É uma substância que entra na reação e sai dela sem se modificar, sem reagir. Ele interage apenas. Ele não reage, ele não se transforma. Tá? Um exemplo muito importante de catalisador, que eu comentei na aula, e até a professora de biologia pode me ajudar aí, são as enzimas, né? As enzimas que nós temos no nosso organismo. Elas são catalisadores biológicos, né? Então, elas vão o quê? Catalisar reações químicas do nosso metabolismo, do nosso organismo. Já pensou se a gente fosse gastar enzima? Se ela fosse, cada vez que uma enzima fosse participar de uma reação química, ela fosse degradar? Eu precisar de outra? Não, a gente não gasta enzima. Ela entra nas reações e sai intacta, prontinha para começar outra e participar de outra, e assim vai. Isso é um conceito muito importante para vocês guardem isso, porque pode cair lá nas pegadinhas, tá bom, gente? Então, resumindo, o conceito de catalisador, né, é esse. Substâncias capazes de acelerar uma reação, isso acho que é bem claro, né?
diminui a energia de ativação, mas não alteram a energia global, né, que é a entalpia. Mudam o caminho da reação, dividindo a energia de ativação em etapas menores, né, interagem com os reagentes, mas não são consumidas durante a reação, sendo regeneradas no final. Então, esses tópicos são essenciais para ficarem bem claros, para resolver vários tipos de questões que podem surgir, tá bom? Então, nesse sentido, qual vai ser aí a resposta da questão? O que vocês acham? Deixa eu ver, espera aí, que tem alguém pedindo para entrar aqui. O que vocês acham, gente? Ninguém? Chute. Qual vai ser a resposta? Vamos lá. Tá fácil, hein, gente? Vamos lá. Diminui a rapidez? Acabei de falar. Chutaram a B no chat. Catalisador. Chutaram a B? Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, Ana Beatriz, B, eu acho que é a B, Milena Nascimento. Legal. Isso aí, gente. Estou gostando. Então, acho que vocês estão entendendo, né, o conceito aí, né? Então, vamos ver se vocês estão acertando aí. Então, a A não pode ser, né, porque está falando que diminui a rapidez. Claro que não. Eu não quero uma reação mais lenta. A C, aumenta a variação de entalpia? Expliquei para vocês que não, né? Porque a entalpia é energia e ele não, o catalisador ele não mexe nisso. Aumenta a quantidade de produtos formados? Não, porque os produtos vão ser, a quantidade vai ser a mesma. A gente não tem como fazer mágica na reação química. Ela vai ter uma lei ponderal que vai respeitar. O que é uma lei ponderal? Você tem, por exemplo, um mol de uma molécula reagindo com 2 mol vai produzir 3 mol, e aquilo vai ser sempre isso. Não vai alterar. Então, a gente não consegue mexer nisso porque existe uma lei ponderal, então a quantidade não vai alterar. O que a gente consegue mexer é no rendimento. Aumenta o tempo do processamento? Não. Se fosse isso, não seria viável economicamente, né? Então, qual vai ser a resposta? Isso aí mesmo, é a B, vocês acertaram, tá? Então, diminui a energia de ativação da reação, tá? É isso, gente. Então, nesse caso aí da questão que eu escolhi, é essa. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Tem mais uma outra questão, mas aí, se der tempo, a gente trabalha. Agora, senão, a gente trabalha em uma outra oportunidade. Vocês entenderam? Todos entenderam? Querem perguntar alguma coisa?